que o preço do arroz subiu tanto durante a pandemia? Essa pergunta motivou esta audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A região sul é a principal produtora de arroz do país. Segundo o professor da Universidade de São Paulo, apesar da redução das áreas de cultivo nos últimos anos, houve aumento de produtividade. A demanda por arroz vinha sempre abaixo da produção, havendo excedentes nas safras. Em 2013, o país tinha o estoque suficiente para atender 4 semanas de consumo, mas essa média já estava menor quando veio a pandemia. Auxílio emergencial e mudança de hábitos teriam gerado um choque de demanda. Nós tivemos um aumento de demanda por arroz do Rio Grande do Sul. As vendas de agosto de 2020 estão 30% superiores, na média, à venda de arroz de agosto de 2019. O contexto observado é um choque de demanda no mundo e não apenas, única e exclusivamente, no contexto brasileiro. Só que, no caso do Brasil, nós estávamos com uma relação estoque-consumo muito baixa, 2 semanas e meia de consumo, e esse consumo apareceu no momento em que a oferta já tinha sido dada. Temos toda uma oferta vindo pela frente apenas em 2021. A oferta é fixa, porque quando você planta, você vai colher o que plantou. Então, já tem uma estimativa de oferta lá para frente. Mas uma vez que tem uma arrancada muito forte da demanda, e aqui muito bem colocado que a demanda interna que pauta, né, os preços do arroz, e aqui a demanda interna houve um aumento de consumo de 30%, isso de fato acaba chegando aí a impactar diretamente no preço. Este dirigente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz reclamou do preço praticado nos últimos anos e defendeu que o valor do quilo seja mantido entre R$ 5 e R$ 7. Fazendo um cenário dos últimos 10 anos, nós trabalhamos durante 7 a 8 anos, o arroz a nível de consumidor girou ao redor de R$ 2,00 o quilo do produto no pacote do supermercado. Evidentemente que esses R$ 2,00 o quilo, ao longo dos anos, foi desincentivando a cadeia produtiva, fez com que muitos dos produtores que viviam dessa atividade acabassem optando por outras alternativas produtivas, como a soja ou a própria bovinocultura, e fez com que esse produto começasse a ter produções menores, apesar do aumento da produtividade por área produzida. O representante da indústria do arroz confirmou ainda o aumento das exportações brasileiras, diminuindo fluxos internos. O início da pandemia, uma pandemia que colocou todas as pessoas em suas residências, uma mudança muito forte de hábito, e além disso fez com que muitos países que eram tradicionais abastecedores do mercado mundial, como Índia e Tailândia, citando como exemplo, fecharam suas fronteiras para exportação das suas commodities agrícolas. Isso fez com que o Brasil, um dólar bastante elevado, 5,80, chegamos a ter dólar no mês de maio ou junho, ficasse um player muito importante no mercado internacional e fez com que o Brasil fosse extremamente demandado para produtos para outros países e fez com que produtores tivessem também, além das indústrias, uma oportunidade de venda para fora do Brasil com esse câmbio bastante elevado. Isso fez com que a demanda aumentasse bastante, né? O Brasil, esse ano, ele praticamente dobrou a exportação no primeiro de março a agosto em relação ao ano passado, né? Isso fez com que a escassez de oferta começasse a acontecer. Mas, pelo menos para o mercado mineiro, não vai faltar o alimento tão comum nas nossas mesas, garantiu na audiência o presidente do Sindicato da Indústria de Arroz do Estado. A saída foi a importação de grãos. Minas Gerais está importando arroz, deve chegar no início agora de outubro, em torno do dia 20 de outubro, um arroz beneficiado, branco polido tipo 1, da Índia. Vem em container de 26 toneladas, saco de 50 quilos. E como o mercado estava muito conturbado em relação ao preço, com a caída da TEC, isso deu uma normalizada em questão de preço. Foi um pouco psicológico também. E Minas Gerais, que é um grande consumidor de arroz, com essa importação, venha acalmar o mercado. O arroz ficou com
bode expiatório. Porque se você pegar, não vou dar exemplo da Raik, mas a soja, o óleo de soja que custava R$2, hoje ele está R$6 no supermercado. Então, são vários outros produtos do agronegócio que subiu. Houve mesmo aumento de outros produtos, disse a representante dos supermercados mineiros. Não é só o arroz, de fato, não é só o arroz, a gente tem percebido aumento em outros produtos e como até antecedemos e procuramos alguns órgãos públicos para informar isso. O que é melhor no curtinho prazo? Nós pagarmos um pouco mais no arroz ou não termos arroz para ninguém? Isso é uma pergunta que nós, como sociedade, temos que fazer, né? Mesmo porque isso vai atacar também os mais desassistidos. Então, a solução, ela sempre vai ser deixar com que os sinais do preço, que nada mais é do que um conjunto de informações, nós não precisamos conhecer os detalhes das ofertas e demandas, o que varia, por que a China está comprando mais, por que a produção caiu, a produtividade, a gente não precisa saber esses detalhes. Mas nós, como consumidores, como agentes desse mercado, com o preço, nós vamos tomar uma decisão locativa pessoal de mudar, inclusive, o nosso padrão de consumo. Como que a gente determina o preço justo quando há uma alta exacerbada da demanda? Porque por mais que o fornecedor tenha comprado com o mesmo valor que anteriormente, se tem uma demanda que é o dobro do que a anterior, como que ele pode equacionar essa equação a fim de que não sobre, que não tenha um consumidor que passe lá e compre tudo, né? E aí ele faz isso à medida dos preços. Então, você pega um aumento de exportação de 25%, um aumento de demanda interna de 30%, por mais que o varejista que comprou com o mesmo preço anteriormente, ele vai se deparar com muita gente querendo comprar. E aí é o preço que vai estar regulando o quanto que cada um vai acabar comprando. Então, por isso que a gente sempre defende muito essa questão de deixar o mercado se regular. Mesmo com as dinâmicas do mercado explicadas na audiência pública, representantes de órgãos de defesa do consumidor demonstraram preocupação com a vulnerabilidade de quem está na ponta do sistema. A Constituição Federal prevê a defesa do consumidor, né? E reconhece a sua vulnerabilidade nas relações de consumo. Da mesma forma, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil reconhecem e determinam que deve haver nas relações consumeristas a boa-fé e o equilíbrio. Então, assim, eu estou aqui para representar esses órgãos do 141 PROCON de Minas que estão trabalhando para poder melhorar a vida do consumidor mineiro, para poder detectar aquele fornecedor que efetivamente esteja se valendo da situação atual para poder ganhar mais em prejuízo de todos nós. Gosto realmente de discutir um pouco mais do que seria o fator preço, de como que ele se compõe, né, de vários dados e fatos aí ligados à oferta e de demanda e como que a gente chega na situação, bem como trazendo aí o PROCON e defesa do consumidor para ser atento também na discussão de abusos no mercado e como o consumidor deve se posicionar com relação a isso.